havendo número regimental, declaro aberta a 16ª reunião da Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, criada mediante a Resolução número 4 de 2008, do Presidente do Congresso Nacional, que cria, no âmbito do Congresso Nacional, a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores parlamentares que concordam, aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Bom, a primeira parte da nossa reunião ela está dedicada a uma audiência pública de acordo com a deliberação de requerimento de autoria do deputado Adrian, para debater o tema incineração de resíduos sólidos. A segunda parte da reunião, nós vamos inverter, porque a segunda parte da reunião é dedicada à audiência pública preparatória para a 19ª Conferência das Partes, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a realizar-se em Varsóvia, na Polônia, de 11 a 22 do corrente mês. Então, como nós estamos invertendo a pauta, eu quero de imediato convidar para fazer parte da mesa, agradecer muitíssimo e convidar para fazer parte da mesa o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, embaixador que é subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores. Embaixador, seja muito bem-vindo. Também convido para compor a mesa o ministro Everton Lucero, que é também da Divisão de Clima do Ministério de Relações Exteriores. O embaixador Gaúcho, como todos nós conhecemos, quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje para debater especificamente a questão da Conferência das Partes, que, como falado anteriormente, deverá ter início no dia 11 até o dia 22. Então, perspectivas, a organização em relação a essa conferência. Dizer que tivemos um problema, o nosso relator, que solicitou, inclusive, que fosse marcada para a presente data e horário, teve um problema no Maranhão e não pôde estar. Mas os senhores tenham a certeza de que essas informações aqui prestadas, o debate será muito importante já para a preparação de uma delegação de parlamentares também. Então, eu passo a palavra ao embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, que a gente costuma usar aqui em torno de 15 a 20 minutos, mas fala pelo tempo que achar necessário. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora, pelo convite a vir a essa casa. Em nome do ministro Everton Lucero, também gaúcho, agradecemos essa oportunidade para aqui debatermos e trocarmos algumas impressões a respeito do que poderá ser essa conferência que começa agora em Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa agora do dia 11 ao dia 22 de novembro na cidade de Varsóvia, na Polônia. É um programa amplo, é um programa que seguramente aqui essa casa já tem conhecimento da programação. Ela começa com encontros prévios nos dias anteriores ao próprio dia 11, segunda-feira, já no fim de semana, nos dias que antecedem ao dia 11, iniciam-se alguns contatos regionais, coordenações regionais, já a partir do próprio dia 7. Então, teremos aí vários contatos, grupos regionais, contatos bilaterais. E já na terça-feira seguinte, no dia 19, é quando tem início a sessão, o segmento de alto nível da conferência, onde é esperada a participação de ministros e altas autoridades nacionais e da própria família das Nações Unidas estarão presentes a partir deste momento, da terça-feira, dia 19 de novembro. Como todas as conferências das partes da convenção,
nós temos que, é importante, eu já venho dizendo, tocando nesse ponto, é importante que nós tenhamos em conta alguns aspectos e temos a justa perspectiva do momento em que nós estamos vivendo, dentro de toda essa situação climática, os objetivos da própria conferência e também termos uma conversa sobre possíveis resultados esperados nessa conferência de 2 semanas. E aí eu entro me detenho sobre cada um desses aspectos, o momento, os objetivos e resultados esperados. E eu queria primeiro colocar sobre o momento. Nós temos aí estamos trabalhando para termos um acordo a partir de 2020, um acordo que seja legalmente vinculante a todas as partes. O segundo elemento deste momento em que nós estamos vivendo é a questão de que eu separaria isso em termos científicos e em termos políticos. Em termos científicos, eu acho que é importante nós levarmos em conta que nós estamos nos aproximando muito do limiar de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que o painel de peritos, o painel de cientistas das Nações Unidas vem determinando como o limiar de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que farão com que a subida da temperatura média no globo alcance 2 graus centígrados. Então, estamos muito perto desse limiar, dessa concentração de gases de efeito estufa. O que é importante também lembrarmos o painel, o IPCC, na sua sigla em inglês, o painel sobre mudanças climáticas, é sobre a necessidade, a urgência de ações que são requeridas. Urgência de ações, por quê? Porque estamos nos aproximando desse nível de concentração de moléculas de gases de efeito estufa na atmosfera e chegando muito perto dessa concentração que seria esse limiar de partes por milhão na atmosfera. O último painel, o último relatório deste painel de peritos, de cientistas, ele nos indica 2 elementos. A urgência inadiável de ações que devam ser empreendidas. E segundo, ele também lança a questão do imperativo de ambições de maiores ambições com relação de respostas da comunidade internacional. Então, nos aproximamos desse limiar de concentração de moléculas de gás de efeito estufa na atmosfera, a um nível bastante crítico. Segundo, a questão da urgência das ações, que o último relatório do IPCC aponta sobre isso. E mais do que urgência de ações, o painel também se refere à questão do imperativo de uma resposta mais contundente por parte dos países. Isso com relação a questões científicas. Com relação a questões políticas, nós temos que, é importante ter em conta a recente convocação pelo secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. Ban Ki-moon, que convocou uma cúpula para 2014 em Nova York. Exatamente, ele convida os países a se representarem no seu mais alto nível para discutirem, ele espera que nessa reunião, e isso foi indicado pelo próprio secretário-geral, que isso sirva como suporte, como alento político a essas negociações e que começam agora, ou que já estão em curso e se adiantarão nos próximos anos, essa conferência de cúpula seja um alento político a essas negociações. Com relação aos objetivos desta conferência,
senadora. Um dos aspectos fundamentais será, evidentemente, a preparação das condições para as negociações que se desenrolam, que serão aceleradas agora a partir no momento posterior a Varsóvia, até chegarmos na Conferência de Paris no ano de 2015. E temos, então, Varsóvia em 2013, teremos a Conferência das Partes, COP, na sua sigla em inglês, e teremos, então, Varsóvia em 13, Lima em 14 e Paris em 2015. Então, a necessidade de que agora os países possam, de comum acordo, chegarmos a uma preparação e um foco de trabalho a ser desenvolvido nesses próximos 2 anos. E, evidentemente, que dentro desses objetivos nós temos que avançar elementos do que será este acordo, negociação essa que tomará maior impulso agora a partir de Varsóvia, justamente nós discutirmos quais os elementos que serão, que esse novo acordo ou esse novo instrumento que decorra dessas negociações possa alcançar. E aí, como se fosse armar o grande arcabouço dessas negociações, uma definição de grandes capítulos, grandes temas que devam ser incluídos. Algum trabalho já vem sendo feito com relação a isso. Um outro aspecto dessa reunião, então eu me referi a estabelecer, preparar o terreno para essas negociações. 2, avançarmos nas discussões do que será este novo acordo. E, terceiro lugar, nós temos que também ter clareza, e isso vai ser um ponto que será abundantemente discutido em Varsóvia, é como nós poderemos reduzir as lacunas hoje existentes. Lacunas que eu me refiro a lacunas de ambição em termos de compromissos para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Nós temos que trabalhar justamente para diminuir as lacunas de implementação, seja na parte de financiamento, disponibilidade de recursos financeiros para todos os esforços contidos na Convenção ou no novo instrumento, e também, obviamente, à luz da urgência que vem sendo alertada pelo Comitê Científico, nós temos que trabalhar para romper o imobilismo, a inércia de compromissos. Então, principalmente por parte dos países industrializados, países desenvolvidos, na Convenção. Então, necessitamos ações já e necessitamos romper essa perniciosa e deletéria situação de inércia e de imobilismo que nós temos. Com relação também à conferência, eu queria me referir ao último ponto que eu havia levantado, com relação a quais os resultados esperados. Nisso, como eu mencionava, nós temos que ter a compreensão de qual é o processo que eu, de alguma forma, alinhavei e esbocei, acabo de esboçar, e a questão dos tempos negociais. Então, nós temos a ideia é termos um acordo ou um instrumento que tenha vigência a partir do ano de 2020. E há um processo todo que se desenvolverá com relação a esta negociação. Esperamos que já na Conferência de Paris, esse é um dos objetivos, possamos alcançar a conclusão do texto normativo deste acordo. Quais serão os conceitos, quais serão os elementos que nele estarão incluídos. Então, essa compreensão, a partir dessa compreensão do processo e dos tempos negociais, é muito importante para calibrarmos e entendermos que tipo de resultados poderão ser esperados nessa reunião de Varsóvia. A reunião de Varsóvia, ela coincide com como se fosse
um tempo intermédio, um tempo que medeia o processo de Durban, né, o plano de ação de Durban, e que, então, temos ainda 2 anos posteriores a para a implementação dos elementos elencados nesse processo de Durban, que se divide em duas grandes áreas de tratativas. Uma com relação ao futuro documento, ao futuro acordo, e outro é o que prevê ações entre agora e 2020. Então, são o nível, digamos, entre um conjunto de ações para que conduzirão a esse novo instrumento e um conjunto de ações para fortalecermos e aumentarmos as ações imediatas já na convenção. Bom dia, deputado. E um outro elemento que nós temos que ter em conta é o que eu venho mencionando, é o justo manejo das expectativas com relação a Varsóvia. Evidentemente que é um processo que reúne toda a comunidade internacional, e nós temos que imprimir e temos que não deixar passar essa necessidade do sentido de urgência das ações requeridas. Em suma, senadora, eu queria concluir aqui as minhas observações e o ministro Everton, se for o caso, também eu pediria que pudesse completar as minhas palavras iniciais, de que nós temos que ter, no caso, eu acho que seriam 3 palavras de ordem para a reunião de Varsóvia. Primeiro, em implementação de entendimentos já alcançados em conferências das partes anteriores. Em segundo lugar, a necessidade de ações já. E terceiro, a questão da preparação das condições para a negociação que se desenrolará para podermos chegar no ano de 2020, podermos ter o início da vigência dessa nova convenção ou instrumento internacional que venha a ser acordado. Então, senador, essas são as minhas observações iniciais. Eu estou à disposição desta comissão, que é sempre um prazer estar aqui no Congresso, participando e discutindo com parlamentares que estarão, vários deles, participando da conferência em Varsóvia, já ao longo dessas 2 semanas de árduas e longas negociações que se esperam nesses 14 dias entre o dia 11 e o dia 22 de novembro na capital polonesa. Muito obrigado, senador. Eu é que agradeço a sua participação, embaixador José Antônio Marcondes, que a partir de agora fará a coordenação, né, coordenará a bancada brasileira, o governo brasileiro, frente a essas conferências do clima. Antes de eu passar a palavra ao deputado, nos foi solicitado que o ministro Everton Lucero possa falar também, com todo prazer. Todo prazer, o ministro que retornou recentemente e que está já no Departamento de Clima do Ministério das Relações Exteriores. Então, a palavra com Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Muito obrigado, senadora. Eu acredito que o embaixador já cobriu os pontos essenciais dos nossos posicionamentos e do que estamos levando e das expectativas também de Varsóvia. Se há um ponto apenas que eu gostaria de ressaltar, é o que diz respeito a uma proposta que fizemos e que estará sendo considerada em Varsóvia a respeito do lançamento de consultas nacionais amplas no contexto da negociação do futuro acordo. São consultas, na verdade, consultas domésticas que cada país deverá ser encorajado a fazer com vistas a aumentar a própria legitimidade da participação de todos os países nessa negociação por meio de um maior envolvimento das respectivas sociedades, de todos os setores, dos parlamentos nacionais,
e com vistas justamente a garantir que o resultado dessa negociação seja, de fato, se reverta em compromissos justos, equilibrados e eficazes para combater o problema que enfrentamos atualmente. Eu me limitaria a essa contribuição inicial, senador, estou à disposição. Obrigado. Pois não. Eu passo, então, a palavra ao nosso deputado, para que possa fazer os seus questionamentos. Na sequência, farei eu. Pois não. Bem, é extremamente importante termos aqui novamente a presença do embaixador Marcondes. Deputado Sirkis, só um segundinho. O deputado chegou já ao final da intervenção, da falação do nosso embaixador, mas não há problema nenhum, porque eu creio que entre todos os parlamentares brasileiros, aquele que se dedica muito, não só à questão da área, a questão política, mas, sobretudo, ao estudo concreto da matéria, é o deputado Sirkis. Então, bem, eu tive a oportunidade. Observações. Obrigado, senhora presidente. Eu tive a oportunidade de ouvir e discutir em detalhe com o embaixador Marcondes na reunião que fizemos da subcomissão para a COP19 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara de Deputados, na semana passada, né? E foi uma discussão extremamente profícua. De lá para cá aconteceram 2 eventos importantes. Num deles, o embaixador Everton Lucero participou ativamente. Tivemos na semana passada o Rio Clima, 2 dias de reunião, sendo que um primeiro na forma de brainstorming, com um grupo restrito do qual participaram alguns dos maiores especialistas brasileiros de mudanças climáticas, e a discussão toda ela foi focada na questão de economia de baixo carbono, como chegar numa economia de baixo carbono. E, a seguir, tivemos, em Recife, na ilha de Fernando de Noronha, o lançamento da campanha, ou melhor dizendo, do programa Noronha Carbono Neutro, que, pela primeira vez, a indicação de um território brasileiro com o objetivo de se transformar em carbono neutro no futuro, coisa que diversas cidades do primeiro mundo ambicionam. Até hoje ninguém conseguiu, e achamos até que existe a chance de Noronha se tornar o primeiro território em escala planetária a ser carbono neutro. Então, nesse caso, se apresentou um inventário das emissões da ilha, se concluiu com facilidade que mais da metade dessas emissões são provocadas pelo transporte aéreo, e o segundo maior fator de emissões é o funcionamento da termoelétrica a óleo diesel na ilha, e depois temos alguns outros fatores, e se elaborou uma estratégia de neutralização desse carbono, pela substituição da produção de energia elétrica por energia solar, numa grande medida, não na totalidade, mas numa grande medida. Um trabalho também em relação a outros fatores de emissão, e também uma maneira de trabalhar com as companhias aéreas em torno da cobrança de um pequeno adicional que serviria para a aquisição de certificados de redução de gás de efeito de estufa no mercado internacional, possibilitando assim a redução de uma parte dessas emissões, e com ainda um mecanismo de compensação do que falta através de projetos de reflorestamento, tanto no arquipélago quanto, sobretudo, dadas as dimensões que eles vão ter que ter no próprio continente. Então, já existe um esquema factível que, dentro de alguns anos, começarmos a ter, de fato, essa ilha como o primeiro território carbono neutro do Brasil. Em relação às discussões no Rio de Janeiro, um ponto extremamente importante foi a questão dos subsídios e da eliminação dos subsídios a combustíveis fósseis e uma modificação nos sistemas tributários nacionais, inclusive no Brasil, onde impostos socialmente regressivos sobre o trabalho e os investimentos fossem sendo substituídos por uma taxação da intensidade do carbono.
Um outro ponto importante foi o direcionamento do investimento público internacional, que foi apresentado por parte de um representante do Banco Mundial, mas que ali estava numa condição individual, o Christophe de Gouvelot, de uma proposta muito interessante da criação de um fundo que tivesse 80% formado por investimentos públicos de países e de entidades multilaterais e 20% do capital financeiro internacional, que se dedicasse à execução de uma carteira de projetos que já foram selecionados pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, de comprovada eficácia na redução de emissões. Depois discutimos a questão de uma nova ordem financeira internacional do baixo carbono, onde surgiu a ideia da necessidade de termos uma espécie de URV, uma unidade de valor lastreada pela redução de emissões de carbono, que permitisse se estabelecer uma conversibilidade e uma equivalência entre diferentes tipos de esforços visando a redução. Essa proposta ela casa muito bem com uma das chamadas submissões que o embaixador Marcondes fará à UNFCCC, em nome do Brasil, e que diz respeito ao que o embaixador se referiu como o esforço antecipado. Estamos, na verdade, negociando um acordo que, se tudo correr bem, vai ser assinado em 2015 e que terá sua vigência a partir de 2020. Mas alguns países, poucos, diga-se de passagem, inclusive o Brasil, sobretudo, se antecipou e está reduzindo no agregado as suas emissões antes de 2020. Isso precisaria, de alguma forma, ser remunerado, esse esforço. Da mesma forma que todos os países que se prontifiquem a, de forma voluntária, fazer reduções no agregado, reduções absolutas de emissão, devem ser, de alguma forma, recompensados. Hoje em dia, a recompensa possível é uma recompensa questionável, uma faca de dois gumes, que são certificados de redução de emissões. Então, na verdade, esses países, ao cortarem as suas emissões, de uma forma, na minha opinião, um tanto perversa, estariam credenciados a poder emitir mais no futuro, que é o caso, por exemplo, da toda a polêmica que envolve a Rússia em torno das reduções havidas no início da década de 90, quando do fim da União Soviética, que houve uma brutal recessão e, com base nisso, houve uma queda de emissões. E hoje os russos querem poder emitir mais por conta disso. Essa unidade de valor que nós estamos propugnando, a partir das propostas do Rio Clima 2013, ela funciona de uma forma diferente. Ela possibilitaria a aquisição de produtos e serviços que possibilitassem redução subsequente das emissões. Da mesma forma, também geraria empregos, dinamizaria a economia, mas seria uma unidade de valor capaz de adquirir tecnologias, produtos, como painéis fotovoltaicos, por exemplo, e contratação de pessoal, de mão de obra e tudo, mas em ações que permitissem uma futura redução maior ainda das emissões. Eu sei que, por uma série de razões técnicas, essa ideia dessa unidade de valor, que está sendo discutida no Itamaraty também com uma possível submissão, não houve tempo ainda de prepará-la para esse ano. Possivelmente será apresentado em Lima no ano que vem. Mas eu chamo a atenção para a importância desse mecanismo, que, inclusive, para o Brasil seria muito positivo. Por outro lado, também, o que o embaixador colocou, e que me parece de enorme importância, é estabelecer o princípio de um processo de consulta interno de todos os países que fazem parte da COP,
em relação a isso, porque diversos países, na verdade, não têm essa questão sendo de fato discutida no âmbito da sociedade, muitas vezes nem no âmbito do parlamento. Porque, na verdade, existem situações em que a própria delegação e um grupo de técnicos e especialistas praticamente tem um monopólio dessa discussão dentro do país. Então, a proposta brasileira de que se abra um processo interno de discussão, ela é extremamente importante. Então, eu concluiria a minha intervenção dizendo que estarão muito breve disponíveis as recomendações do Rio Clima 2013, no tocante à economia de baixo carbono, e também estarão disponíveis os documentos ligados à estratégia para Fernando de Noronha. Isso aí vai ser antes mesmo da conferência e será até a possibilidade disso ser anunciado durante a conferência do clima em Varsóvia, se conseguirmos um espaço para tanto, sabendo que há uma série de questões logísticas, aí, de dificuldades, mas vamos procurar apresentar essas conclusões do Rio Clima e de Pernambuco no Clima na reunião COP19 em Varsóvia, a partir do dia 11 de novembro. Muito obrigado. Nós vamos adotar aqui passar a palavra a todos os parlamentares e, na sequência, aos nossos convidados para que as respostas ou as observações de uma vez só. Certo assim? Então, senador Sérgio, e posteriormente falarei eu. Obrigado, senadora Vanessa, senhor José Marcondes de Carvalho, secretário-geral do Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do MME, Everton Lucero, chefe da divisão de Clima do Ministério das Relações Exteriores, deputado Sirquis, também a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Essa convenção da COP, que acontece em Varsóvia, ela é uma intermediária, né? Acho que não faremos grandes avanços aí, porque os acordos vão até 2015, inclusive, então, a de 2015 será a COP mais esperada para ver o quanto é que nós possamos avançar no que diz respeito às mudanças climáticas. Mas eu que presidi essa comissão, fui relator dessa comissão e tenho optado por estar nela todos os anos, procuro entender a importância de nós monitorarmos as questões climáticas todos os anos em tempo real. Essa comissão tem um papel ímpar dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, do Congresso Nacional. Inclusive, o Congresso Nacional só tem 2 comissões permanentes, uma delas é a Comissão de Mudanças Climáticas, por mais que, quando colocamos na pauta das prioridades, esta não é a comissão prioritária dos parlamentares. Nós somos movidos muito pelo imediatismo, né? Aquilo que nos obriga a uma ação imediata para resolver um problema imediato. E quando se fala de mudanças climáticas, nós estamos falando de milhares de anos, décadas, séculos e assim por diante, e não observamos o que está acontecendo nesse exato momento no nosso país, no nosso planeta. E a importância disso para a sustentabilidade, mas não para a minha sustentabilidade, nem para o meu filho, mas a sustentabilidade da humanidade, a sustentabilidade da fauna, da flora, do equilíbrio. Nós precisamos começar a dar um pouco mais de importância a essas comissões. E por isso que, por mais que pareça intermediária, esta COP, é muito importante a presença do Ministério das Relações Exteriores, a presença do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Itamaraty, dos parlamentares do Congresso Nacional, sejam eles senadores, sejam deputados, para ver o que estão sendo feitos ao redor do planeta no que diz respeito à mitigação, no que diz respeito ao controle das mudanças climáticas, ao controle das emissões de gases nocivos à nossa camada de ozônio.
e pautar essas ações no nosso parlamento, para que nós aqui possamos também sugerir mudanças nesse sentido, se assim acharmos que lá algo está sendo feito em outro local nesse planeta que nos interessa. Mas também contar o que nós estamos fazendo no Brasil. Isso é muito importante. Eu estive na COP do ano passado, em Doha, e naquele momento a ministra Isabela Teixeira ela fez uma explanação mostrando o que o Brasil tem feito do ponto de vista de legislação para a preservação ambiental das florestas, seja mata ciliar, seja questão de APP, ou seja, a reserva legal, inclusive os parques nacionais, as reservas indígenas, assim, inclusive o diplomata que nos acompanhava está aqui junto conosco nessa reunião. E naquele momento nós começamos a perceber que o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que tem uma legislação muito clara, inclusive que é aplicável nessa questão da preservação da nossa flora. Nós temos, sim, os nossos problemas, mas é o país que tem avançado em muito na redução das emissões por conta da redução das áreas degradadas, ou, que aí nós temos o plano ABC, né, que é a recuperação de áreas degradadas no Brasil, muito importante, inclusive, para nós aumentarmos a nossa produtividade e cumprirmos o nosso papel, que é de alimentar o planeta, não só o Brasil, mas alimentar o planeta. Nós temos essa responsabilidade. Ban Ki-moon, na reunião da Rio+20, na abertura, ele disse isso com toda clareza. Nós vamos aumentar em níveis a população até 2050 mundial, pode chegar a 9 bilhões de seres humanos sobre o planeta. Olha o impacto que isso vai causar no planeta. E nós vamos, inclusive, pela inclusão social, por esse instrumento, onde as pessoas vão passar a consumir mais, a comer mais, nós vamos precisar de pelo menos mais 50% de alimentos do que produzimos hoje. E o Brasil terá um papel de produzir grande parte disso. Agora, nós temos que reinventar ou continuar nos reinventando, né, que é produzir sem degradar, né? Eu estive recentemente no estado do Mato Grosso, numa visita por ocasião da subcomissão da Copa, na hora do almoço ou no jantar, nós falávamos sobre a quantidade de áreas que são agricultáveis no país, que estão sendo exploradas, e a quantidade de áreas de pecuária, que daria para você triplicar a produção agrícola no país sem derrubar florestas, só avançando sobre a área de pecuária e não reduzir o tamanho da nossa pecuária no país, porque nós podemos aumentar a produtividade, melhorando a qualidade do solo, e aí o governo tem um papel muito importante, que é o programa ABC e outros programas como a integração lavoura, pecuária, floresta. Então, eu gostaria de dizer, vou estar lá, juntamente com a nossa presidente, a senadora Vanessa, o deputado Sirquis, sempre presente também nas comissões. Vai esse ano, deputado, também? Vai de novo. Para poder presenciar o que está sendo feito ao redor do planeta e também participar dos eventos onde o Brasil vai ser o momento de nós mostrarmos o que nós estamos fazendo no Brasil. E lógico, vamos contar lá com toda a hospitalidade do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, que sempre nos dá o apoio para nos fazer se localizar ou participar das principais plenárias que ocorrerão neste ano na COP de Varsóvia. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Sérgio de Souza. Eu também quero fazer algumas breves observações ao embaixador, ao nosso ministro, que deverá estar lá também coordenando a delegação brasileira nos debates, nas negociações. Primeiro, fica claro que uma grande expectativa, assim como tivemos no passado em relação a Copenhague, está sendo jogada para a COP21 em Paris, 2015, até mesmo por conta dos resultados e deliberações de COPs das conferências anteriores. E eu creio, e quero que os senhores comentem a respeito, se possível,
que exatamente para que não haja mais uma frustração, porque até certo ponto o que aconteceu em Copenhague não era aquilo que se esperava, para que não haja mais uma frustração, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, convoca para o ano anterior, além da COP, que normalmente tem, uma conferência ou uma cúpula, não é, para Nova York. Será que o objetivo seria avançar nas negociações? Porque isso é uma questão até muito mais política do que técnica. Muito mais, o que nós temos? Nós temos um protocolo, que era um único mecanismo legal, vigente até 2012, final de 2012, e depois compromissos voluntários de países que passam a vigorar. E eu quero crer que, nesse aspecto, mesmo os compromissos voluntários têm sido importantes. O Brasil é um exemplo disso. Nós temos um compromisso voluntário que é em lei, brasileira, ou seja, que nos amarra bastante. Então, eu pergunto se seria esse o real objetivo dessa cúpula convocada pelo Ban Ki-moon, que na última Assembleia, que, aliás, está acontecendo ainda, das Nações Unidas em Nova York, no seu discurso, enfatizou muito essa questão das mudanças climáticas, a questão ambiental. Então, alguns comentários a respeito disso. Em relação ao Fundo Verde, pergunto também. Fundo Verde, cujo montante está previsto, como que estão as negociações, os debates em torno da formatação jurídica, organizativa desse Fundo Verde, se tem avançado ou não, ou se não tem absolutamente nada avançado, visto que também o Fundo Verde, o início da sua operação é lá para 2015, 2020, não é? Um outro questionamento. De acordo com a ministra Isabela Teixeira, um dos temas que deverão ser mais debatidos nessa próxima Conferência das Partes será o REDD, não é? Que é a redução das emissões por degradação de floresta. O Brasil, formalmente, não adota o REDD. Entretanto, nós poderíamos enquadrar como mecanismo de redução de emissões muitos programas desenvolvidos no país, sejam programas no âmbito federal ou programas mesmo em âmbito dos estados brasileiros, que avançaram até muito mais do que a Federação Brasileira no que diz respeito à lei, à legislação, ao conjunto de leis sobre mudanças climáticas. E, falando em REDD, nós aqui, nesta comissão, embaixador e ministro, a gente tirou como um dos nossos objetivos tentar forçar uma negociação com o governo federal para ver se avançamos na análise, no debate e posterior votação e aprovação da lei que trata de pagamento de serviços ambientais. Que é isso? Quando a gente fala em economia verde, em neutralizar carbono, nós temos que começar de alguma forma. É óbvio que, se a gente quiser, a gente pode dizer, o Brasil não tem condições de aprovar nenhuma lei sobre pagamento de serviços ambientais, porque esse é um tema extremamente complexo. Nós temos que valorar o capital natural para, depois disso, dessa valoração e tal, aí aprovar a lei. Ou então não, podemos aprovar uma lei inicial, uma lei simples, uma lei nada complexa, como, aliás, o Estado do Paraná tem já uma lei de pagamento de serviços ambientais e que está agora na fase de implantação. Ou seja, simples, não tem exatamente de saber qual é o valor de tudo, quanto de emissões estão sendo evitadas, quanto que foram feitas, enfim, uma lei menor, e a partir daí a gente chegar mais longe. Eu ouvia com muita atenção o deputado Serquis falar a respeito de Fernando de Noronha, né? Não sabia desse debate acerca de Fernando de Noronha, mas quando o deputado começou a falar, eu logo aqui disse, não, já era para ter energia solar lá, ou seja, agora vai ter energia solar. Claro, aquilo é uma ilha, é muito pequeno. Que importância tem? Qual o impacto na economia brasileira? Nenhum, mas é o início de um procedimento. Eu estive recentemente, esse é o nosso vice-presidente ligando da comissão, deputado Ferro, recentemente em Costa Rica, na Costa Rica. É claro que nós não podemos transpor, né, todo o exemplo, toda a experiência da Costa Rica para o Brasil enquanto nação, mesmo porque aquele país tem 51 mil quilômetros quadrados. Só um estado brasileiro, que é o Amazonas, tudo bem que é o maior,
tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, lá são 51 mil quilômetros quadrados. Um estado muito pequeno, um país muito pequeno, muito pequeno. Mas a sua experiência é muito importante, inclusive no que diz respeito ao pagamento de serviços ambientais, não é? Então, eu quero perguntar qual é a opinião que os senhores, que o Itamaraty tem em relação ao RED e também a políticas que estabeleçam uma forma de valorizar o meio ambiente de várias formas, e o pagamento de serviços ambientais seria uma. E, por fim, sobre o reconhecimento, né, no âmbito da Conferência das Partes, sobre a diminuição, sobre o grande trabalho que o governo brasileiro, que o país, enquanto nação, vem desenvolvendo nesses últimos anos, que é a diminuição significativa das emissões por degradação de floresta, não é? Se nós estamos ainda na briga por esse reconhecimento como um ativo, como é que está esse debate no âmbito internacional? É isso? Passo a palavra primeiro a quem? Ao embaixador ou ao ministro? Embaixador. Obrigado. Obrigado, senador, deputado. Responderei, comentarei pela ordem em que foram feitos os comentários. Primeiro, o reconhecimento da liderança, do ativismo do deputado Serquis, que a própria senadora reconheceu, e todo o esforço que vem sendo feito em prol da sustentabilidade. Eu acho que esse é um elemento extremamente importante, essa chuva de ideias que foi possível na reunião recentemente realizada lá no Rio de Janeiro, e a implementação, o desenho de um programa de Noronha, primeiro território carbono neutro, que agora passa a ser implementado naquela belíssima ilha, arquipélago do nosso país. O importante também nesses aspectos que o deputado levantou, com relação a algumas das propostas que a delegação do Brasil estará levando à pauta das discussões. Os comentários do deputado me fazem, agradeço os comentários a respeito das propostas que o Brasil apresentou, e vamos discuti-las agora em Varsóvia. Duas delas, às quais se referiu o deputado, na questão que esperamos que se possa aprovar em Varsóvia, um processo de consultas internas. Processo de consultas internas esse que esperamos atinja, dentro das peculiaridades de cada país, atinja toda a sociedade, todos os governos, em todos os seus níveis, nacionais, estaduais e municipais, mas também outros órgãos de governo, os parlamentos, o judiciário, nos países, que possamos ter que os países se preparem internamente, possam completar essa tarefa inadiável interna, justamente para aquilatar, mensurar o seu processo de definição doméstica sobre o nível de compromissos a serem assumidos a partir de 2020. Essa proposta, muito bem abordada pelo deputado, ela também visa aumentar sempre a preocupação que o Brasil tem tido, até porque nós estamos fazendo muito, e eu gostaria depois de me referir a isso, que outros países venham igualmente, possam nos emular no sentido de ações concretas e ações já nesse aspecto bastante ambiciosas do ponto de vista da redução das emissões. Então, o deputado compreendeu perfeitamente, e esse é um dos nossos objetivos, não apenas promover, que se promovam nos países um processo de consultas participativo, amplo, em que toda a sociedade, não apenas
os executivos possam determinar quais são os níveis de compromissos que venham a ser assumidos nos próximos anos, a partir de 2020. Mas esse aspecto da ambição e da legitimidade das ações internas, e nós temos uma grande expectativa com relação a que Varsóvia venha a endossar essa proposta. Então, esse é um aspecto muito importante. Um outro aspecto que levantou o deputado, e me permite, de alguma forma, fazer um vínculo ao que ele menciona dessa nova ordem internacional de carbono, e importante também dizer que há necessidade de nós podermos mensurar a questão da acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera e justamente podermos mensurar de forma concreta, com dados, as emissões históricas realizadas pelos países. É importante ressaltar que o estado climático hoje ele não depende apenas das emissões presentes, ele decorre do acúmulo histórico de emissões realizadas durante principalmente após o início da era industrial. Então, isso é fundamental, e isso é uma proposta que o Brasil apresentou, que solicita esse painel de peritos e de cientistas das Nações Unidas que possa trabalhar uma metodologia de emissões históricas. Então, esse é um aspecto importante que vai, de alguma forma, já tive a oportunidade de discutir com o deputado alguns aspectos da proposta que ele vem apresentando. É uma proposta que nós temos que considerar, mas essa proposta que o Brasil apresenta, ela já milita parcialmente nesse desenho que o deputado vem defendendo com tanto denodo e entusiasmo. Então, esses são dois aspectos que eu queria ressaltar. Um outro aspecto que é importante ressaltar é o que foi mencionado pelo deputado Sirkis, mas também pelo senador Sérgio Souza e a senadora Vanessa Graziotin, é o aspecto das ações que já estamos atualmente implementando. Essa ação antecipada à nova convenção. E o Brasil, como colocado pela senadora, transformou em lei um compromisso voluntário que foi anunciado já há alguns anos na COP em Copenhague. Então, esse é um elemento, essas ações precoces que nós estamos defendendo, justamente que se enquadram dentro desse panorama, desse ambiente que o IPCC vem ressaltando, da necessidade urgente de ações já, não amanhã, e, segundo lugar, do aumento da ambição por parte dos países nos seus compromissos. Então, o Brasil está levando uma proposta nesse sentido sobre a contabilização dessas ações precoces nos referimos a pré-2020, porque nós sabemos perfeitamente da seriedade do trabalho do IPCC e do fato deles terem apontado esses dois aspectos, urgência nas ações e aumento da ambição. Então, a proposta brasileira vem justamente atender a esses dois elementos. O senador Sérgio Souza, e agradeço também os seus comentários, senador, como eu acho que os 4 parlamentares aqui à mesa e aqui no plenário estarão presentes em Varsóvia. O nosso secretário Marcelo Brant de Oliveira também estará lá para contribuir da maneira que seja possível, atender às necessidades que sejam levantadas e mais importante do que até a própria presença do nosso responsável pela área parlamentar e federativa do Itamaraty é a presença dos parlamentares. Nós reputamos da mais alta importância
não só reputamos da mais alta importância, mas estimulamos essa presença justamente, como mencionou o senador Sérgio Souza, de poderem os parlamentares aquilatarem ou contactarem, serem testemunhas oculares do processo em curso, terem a capacidade de estabelecer as suas redes de contato e poderem contribuir dentro das suas responsabilidades para esse processo nacional. Isso não é um processo que nós estimamos participativo, inclusivo e transparente. Então, é muito importante a presença de todos os parlamentares, estimulamos muito. Eu menciono também que a nossa ministra do Meio Ambiente, a doutora Isabela Teixeira, e o chanceler Figueiredo estarão ambos no segmento de alto nível na segunda parte da segunda semana lá em Varsóvia, estarão participando como era de se esperar, dada a importância deste tema. Eu gostaria de comentar um pouco, senador. O senhor se referiu à necessidade de ações para os nossos netos, filhos e netos. Eu gostaria de ser um pouquinho mais precoce na necessidade de ações. O senhor mencionou justamente o fato de que sim, há perspectiva de aumento populacional aqui no globo terrestre. O outro aspecto, felizmente, vários países, o Brasil principalmente entre eles, estamos retirando da pobreza um número imenso de cidadãos e, obviamente, com todas as necessidades, como o senhor apontou, de alimentos, de energia necessária para a incorporação dessa parte da cidadania no mercado de consumo. E aí eu queria ser um pouco mais, quiçá, drástico, senador, da necessidade de ações, não ações para daqui a 100 anos. Eu entendo que o senhor colocou a questão climática numa perspectiva histórica muito bem apontada, mas os efeitos dessas mudanças climáticas já começam a ser percebidos, e principalmente num setor que o senhor mencionou como a agricultura e a pecuária, e aí eu queria fazer 2 comentários com relação a esse elemento da maior contundência dos efeitos naturais hoje, seja de secas, seja de inundações, seja a potência de tufões, furacões, tornados e o efeito devastador que eles têm sobre a população em geral e muito especificamente sobre o setor produtivo e especificamente com relação à pecuária e à agricultura, que dependemos muito da situação climática. Então, os efeitos sobre a agricultura e, evidentemente, a sua produtividade também tem muito a ver com a contundência das consequências dos efeitos climáticos. Sim, os nossos filhos, netos, temos a obrigação de passar-lhes a eles uma terra habitável e digna, para uma vida digna, mas também nós temos que nos preocupar já com o hoje e o amanhã com relação à produtividade e o desempenho de setores agrícolas, em especial na questão da produção de alimentos para uma população mundial crescente. Um elemento importante, e eu vinculo isso a uma das observações da nossa senadora Graziotin, é com relação às ações voluntárias que o Brasil assumiu. E eu acho que também é um elemento muito importante a ser ponderado, o fato de que hoje somos os países em desenvolvimento, os países que estamos tomando atitudes concretas e mensuradamente superiores àquelas tomadas pelo agregado dos países industrializados. Recentes estudos realizados internacionalmente dão conta
de que essa proporção de ações por parte de países em desenvolvimento, ela supera de longe a ação de todos os países industrializados. Então, nós temos que, eu acho que temos que ter em conta essa situação e o compromisso efetivo dos países industrializados em chegarmos a um acordo, um documento que venha a ser aprovado em 2015 para vigência em 2020, exatamente em que se equilibrem essas ações. Mas, muito bem colocado, esses compromissos e essas iniciativas que vêm sendo realizadas já, elas, obviamente, devem entrar num cálculo, num cômputo para o novo acordo a partir de 2020. Na questão das... as expectativas para 2015, como colocou a nossa presidenta, a senadora Graziotin, nós temos que, evidentemente, e eu fui cuidadoso ao mencionar a necessidade de calibrarmos as expectativas com relação a Varsóvia, não sim, como colocou o senador Sérgio Souza, é uma conferência das partes intermediária. Mas intermediária não significa que ela esteja desvinculada de um processo mais longo e da necessidade já de podermos trabalhar bem esse novo acordo em bases sólidas, em bases inclusivas e em base que tenham o seu tripé de equidade, de ambição e de efetividade nos seus resultados. Então, realmente, esse é um dado muito importante. E aí entra a questão do reconhecimento que a senadora colocou do que vem sendo feito hoje, especificamente no Brasil e também em vários outros países em desenvolvimento, que dão esse número de ações superiores àquelas que vêm sendo realizadas pelos países desenvolvidos, apesar de a própria Convenção mencionar explicitamente que cabe aos países industrializados tomar a liderança nesse processo de mitigação e na questão das mudanças climáticas. Importante também que colocou a senadora, eu faço uns comentários iniciais e passo a palavra ao nosso ministro Everton Lucero, a questão do Fundo Verde e a questão do RED. Nós sim temos a expectativa e estaremos trabalhando nesse sentido de que em Varsóvia nós possamos concluir os trabalhos necessários para a efetiva implementação desse processo de RED+. Mas eu pediria depois ao nosso ministro que complementasse essas observações com temas mais tópicos. E a questão do Fundo Verde, senadora, é um processo em curso, é um processo que está em desenvolvimento, tivemos já algumas dessas reuniões, teremos outras, mas o momento-chave ainda não ocorreu, e que é a questão do aporte de capital a esse novo fundo. Ainda nós não temos clareza com relação a esse capital. Há indícios, há indicações, mas ainda não iniciou-se esse processo de aporte para a integralização do capital desse Fundo Verde. Hoje vem sendo trabalhado a questão da sua institucionalização, o seu modelo de negócios, como trabalhará, mas o importante, o momento-chave, e que nós esperamos ele represente uma reforma condizente com os seus objetivos, é que o seu aporte de capital possa ser representativo da necessidade de capital por parte dos países em desenvolvimento na questão do combate às mudanças climáticas. Mas, com a sua permissão, senadora, eu pediria, então, ao ministro Everton que pudesse nos explicar um pouco mais
sobre o RED, mas também um elemento que, do nosso ponto de vista, é muito importante, de alguma forma colocado pelo deputado Sirkis, é que a questão é de que algum tipo de compensação que venha a ser realizado não esteja desprovido da integralidade ambiental. Então, esse é um aspecto muito importante que eu pediria também ao ministro Everton que pudesse, com a sua vênia, senadora, perfeitamente, pudesse nos brindar. Passamos a palavra, então, ao ministro Everton. Muito obrigado, senadora. Obrigado, embaixador. Com relação especificamente ao RED, nós também, enfim, apresentamos à Conferência de Varsóvia, antecipamos uma proposta e temos a expectativa, iremos à reunião com o melhor espírito negociador para que essa proposta seja bem considerada e aceita como uma das principais conclusões dessa conferência. A nossa proposta, na verdade, ela é simples. Nós entendemos que para viabilizar e operacionalizar o mecanismo de RED é preciso ter uma estrutura mínima que permita que os projetos sejam reconhecidos, garantindo a integridade ambiental. Em nenhum momento passa pela nossa formulação a hipótese de que projetos para evitar degradação florestal ou desmatamento possam ser intercambiados pelo direito de emitir por países industrializados. Então, o pagamento por resultados não é para essa finalidade. Nós absolutamente retiramos de pauta a possibilidade de offsetting, como dizemos em inglês. O que nós estamos levando como proposta tem 3 pontos básicos, que é, em primeiro lugar, assegurar que o Fundo Verde para o Clima, e isso está relacionado também com outra pergunta que a senadora fez, né, ele seja o mecanismo financeiro central para a RED. Porque nós acreditamos que o Fundo Verde para o Clima, que está em processo de operacionalização, aliás, nós temos um representante brasileiro no Conselho do Fundo, que é o embaixador Sérgio Serra, esteve presente na reunião agora há 2 semanas em Paris, não, o embaixador não estará, mas ele nos relatou e que nessa reunião em que esteve do Conselho do Fundo do GCF, ele pôde notar que está avançando a questão da operacionalização do fundo. A intenção é que durante as próximas 2 reuniões, as primeiras 2 reuniões do ano 2014, se definam os parâmetros, os critérios, enfim, a estrutura administrativa do fundo, para que já inicie a capitalização do fundo a partir do ano de 2014, ou seja, no máximo daqui a 1 ano nós teremos alguma sinalização nesse sentido. E, portanto, nós entendemos que este mecanismo, uma vez disponível e sendo utilizado, ele sirva também como a principal mecanismo de financiamento e de canalização de recursos para atividades de RED. O segundo ponto da nossa proposta sobre RED é uma decisão para que cada país designe uma entidade coordenadora no nível nacional e que possa assinar os contratos, aprovar os contratos de financiamento dessas atividades. Isso permite que haja nacionalmente um mínimo, né, de acompanhamento para garantir que as atividades no país não se façam à revelia de uma política pública enfim, instituída de acordo com as prioridades nacionais. E o terceiro ponto é com relação à criação de um repositório internacional sobre os resultados de RED, para que haja, com a maior transparência, acessível pela internet, se possa fazer um acompanhamento público de que valores, que recursos foram investidos em que projetos e que resultados isso tem aportado. Nós entendemos que a questão do RED ela é de grande interesse no contexto que a senadora mencionou de serviços ambientais, pois ela também tem justamente esse objetivo de pagamento por resultados. Estamos falando naturalmente do contexto específico de redução de emissões por degradação florestal e desmatamento. E entendemos que o contexto de serviços ambientais ele é mais amplo
e que a própria floresta oferece oportunidades de serviços ambientais que transcendem a questão de mudança do clima, né? Mas um dos aspectos é, evidentemente, de mudança do clima, e para isso o instrumento de REDD pode ser muito útil. Por isso que nós estamos levando essa proposta para favorecer também a criação desse arcabouço mínimo institucional que permita a inscrição e o desenvolvimento de projetos. Acredito que essa era a minha contribuição sobre esse ponto específico. Obrigado, senador. Eu agradeço e pergunto ao deputado Ferro se gostaria de fazer uso da palavra. E, na sequência, Cerqueira. Ferro e depois Cerqueira. Bom, primeiro, pedir desculpa pelo atraso por causa de um voo aí que, infelizmente, não pude chegar a tempo, mas eu percebi na explanação do embaixador, o ministro José Marcondes, uma argumentação que tem tecnicamente consistência, eticamente perfeitamente cabível e justa politicamente para o entendimento do tratamento dessa questão no plano internacional da quantificação do acúmulo das emissões de gás de efeito estufa, que eu acho que isso é uma medida que vai dar mais justiça ambiental, inclusive nas partes envolvidas nesse debate, né? E isso, sem sombra de dúvida, vai nos dar autoridade para fazer cobranças e, evidentemente, para ser cobrado, né? A outra questão que eu queria perguntar, mas de certa maneira foi respondida na explanação pelo ministro que falou sobre a criação do fundo verde, né? Na verdade, o detalhamento, eu queria saber se há alguma ideia de como seria detalhado, como seria quantificado esse fundo, a Constituição baseada em que elementos, o Brasil já tem algumas sugestões sobre a composição desse fundo, como se daria, e os detalhes me parece que serão posteriormente definidos, né? Então, eu ficaria com essas observações. Eu agradecer aí a atenção. Obrigado. Sim, era para convidar os presentes para a audiência pública que será feita pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com o líder dos Verdes no Parlamento Europeu, o deputado Daniel Cohn-Bendit, que vem a ser também líder do Maio de 68 na França, e que vai ser realizada agora às 14h30, no auditório 4 do anexo 2 da Câmara de Deputados. Então, estão todos convidados. O deputado falará sobre questões climáticas da relação União Europeia-Brasil e falará também sobre a crise da Europa e as suas visões sobre o atual momento da União Europeia, ele que é um entusiasta, né, da União Europeia. Em relação ao que foi dito aqui, apenas uma pergunta ao embaixador Marcondes, que eu acho que tem que tomar cuidado, às vezes, com certas colocações, para entender bem qual é o nosso critério ao fazê-lo. A questão de que os países em desenvolvimento estão fazendo mais em termos de redução de emissões do que os países industrializados. Isso é verdade no caso do Brasil. Mas eu gostaria de saber exatamente com que base de cálculo. Eu vejo os países da União Europeia, mais o Japão, desde a época do Protocolo de Quioto, têm reduzido as suas emissões. Tem as metas do anexo 1 do Protocolo de Quioto. Os Estados Unidos, que se recusou a assinar o Protocolo de Quioto, a ratificar, melhor dizendo, o Protocolo de Quioto, nos últimos anos, por conta e graça da exploração do gás de xisto, teve, nos últimos 3 anos, uma diminuição algo significativa das suas emissões no agregado. Houve um retrocesso no caso do Canadá, que é escandaloso, e pode haver no caso da Austrália. Mas, em relação aos países em desenvolvimento, o único país que, de fato, reduziu as suas emissões
no agregado foi o Brasil. Então, eu queria saber qual é o critério. Seria, porque não é certamente de emissões do agregado. Pode ser, talvez, emissões per capita ou uma outra forma de calcular. Mas eu acho que... então, eu fiquei meio intrigado de saber exatamente por que critério estava sendo feito esse cálculo. Penso que, a partir de 2020, todos vão ter que reduzir no agregado. Porém, existe a questão das emissões históricas, que foi, aliás, discutido, e o ministro Everton Lucero teve a oportunidade de acompanhar essa discussão muito passional, né, da questão histórica. Tivemos, por exemplo, o professor Eduardo Viola, aqui da UNB, que tem uma posição contrária a esse cálculo, outros que têm uma visão favorável. De qualquer maneira, eu acho que existem duas coisas que são casadas, que é o conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que vem do acordo em Quioto, em 97, e a questão das emissões históricas, que é polêmico, porque existem países, como os Estados Unidos, por exemplo, que reagem muito mal a essa ideia. A mim me parece que, em relação a essas duas coisas, que as obrigações comuns, porém diferenciadas, elas continuam existindo, apenas elas se colocam de uma forma diferente do que elas se colocavam no final dos anos 90, quando do protocolo de Quioto. Por quê? Porque, basicamente, hoje, e cada vez mais, em tempos vindouros, as emissões são de países em desenvolvimento. Enquanto que, no final da década de 90, havia uma predominância de emissões por países desenvolvidos. Porém, isso não... Então, nós não estaremos atacando o problema se a ideia de obrigações comuns, porém diferenciadas, se consubstanciasse numa dispensa por parte dos países em desenvolvimento de reduzir as suas emissões no agregado. Seria um erro. Porém, penso que as obrigações comuns mais diferenciadas, elas continuam vigindo para a ideia de onde virão os recursos para a transformação da economia mundial de hoje numa economia de baixo carbono. E aí me parece que um dos critérios para calcular a repartição do bolo de responsabilidade, um dos critérios deve ser o critério do acúmulo de emissões na atmosfera e da responsabilidade sobre esse acúmulo, em outras palavras, as emissões históricas. Então, sem ser o único critério, e aceitando até relativizá-lo por parte de certas ponderações, eu acho que há uma certa base de realidade de dizer que não pode haver uma culpabilização, uma responsabilização na forma de culpabilização em relação a algo que, numa determinada era, não se sabia exatamente quais eram os efeitos, embora desde o século XIX se saiba que existem emissões de CO2 e que elas interferem no clima, mas eu diria que até 92, claramente, não havia uma clara consciência das responsabilidades e das consequências em relação a emissões de gases de efeito estufa. Por outro lado, a questão da culpabilização de gerações presentes por atos de gerações passadas, ela, em termos de política internacional, ela é sempre problemática, porque ela pode levar a situações meio sem solução, a impasses. De qualquer maneira, me parece que é importante ter a ideia das responsabilidades históricas como um dos critérios para a gente discutir uma nova forma de encarar a questão das obrigações comuns, porém diferenciadas. Pois não. Aos nossos convidados que podem fazer observações a respeito dessas últimas intervenções e, ao mesmo tempo, as
conclusões finais, considerações finais. Muito obrigado, senadora. Obrigado pela sua presença, deputado Ferro. Sempre muito atento a essas questões climáticas e de sustentabilidade. Evidentemente, nós estamos trabalhando como delegação do Brasil e temos nos nossos contatos com outros grupos de países, com um grupo mais amplo do grupo de países em desenvolvimento e a China, e especificamente também num grupo mais reduzido que abarca a África do Sul, a China, a Índia e nós mesmos no Brasil. Nós temos trabalhado justamente no sentido de avançar essas ideias e essas propostas, essas ideias que se materializam nas propostas que estão já foram apresentadas para essa reunião que começa dia 11 lá em Varsóvia. Então, é nesse sentido, inspirados ou a partir dessa situação em que o senhor colocou, que nos qualificam e que dão seriedade e dão enorme respaldo aos nossos pleitos, é daí que nós estamos buscando a inspiração de que sim, podemos e devemos fazer, e sim, também os outros países devem também atuar nesse sentido. Com relação aos comentários do deputado Sirkis, eu vou ficar muito satisfeito, deputado, e hoje à tarde mesmo eu lhe passo cópia de um estudo realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairobi, que coloca esses dados a respeito da redução de emissões hoje no mundo desenvolvido, nos países industrializados e nos países em desenvolvimento. Vou lhe fazer chegar esse estudo que aponta claramente essa situação em que, sim, são os países em desenvolvimento que estão hoje produzindo, estão emitindo menos que o agregado dos países. A redução das suas emissões, ela é maior do que as reduções das emissões por parte dos países desenvolvidos. Vou lhe fazer chegar hoje à tarde mesmo. Hoje mesmo vou lhe fazer chegar hoje à tarde esse estudo e teremos ampla oportunidade de discutirmos esse tema lá em Varsóvia, que eu recomendo aos parlamentares se prevenirem ou estarem preparados para a temperatura que vai nos esperar em Varsóvia. Varsóvia nessa época faz um pouco de frio, mas é tudo muito relativo, né? Eu acho que é bom isso. Comparado com Copenhague, ou comparado com Manaus, eu acho que a senadora passará extremo frio lá. Comparado com o Polo Norte, seguramente não. Mas será importante estarmos devidamente agasalhados, até porque, senadora, esse evento, a COP, será realizada no Estádio Nacional de Futebol. Um estádio maravilhoso, surpreendentemente lindo, e foi palco da última Eurocopa, da final da Eurocopa, e onde serão montados duas grandes unidades provisórias em cada uma das metades do estádio. Mas, de qualquer forma, o estádio é um estádio coberto, que espero que não tenha que ser aberto, só será aberto caso haja precipitação de neve, e aí o teto não suporta a carga de neve. Então, poderá haver mais frio no ambiente externo a essas instalações provisórias. Então, nunca se sabe, senadora. Alguns poloneses me contaram que não seria tão raro haver precipitação, haver nevascas nessa época. Esperemos. Eu acho que irmos preparados é a maneira que eu melhor posso aconselhar. Mas
essa discussão das responsabilidades históricas, as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, nós temos que ter em conta, e o deputado Sirkis apontou muito corretamente, é o fato de que, numa suposição teórica, em de que não houvesse zero acúmulo na atmosfera, hoje seria uma situação distinta. Ocorre que a situação climática presente decorre justamente de situações passadas. E essa situação passada é que hoje fazem com que os países que emitiram no passado puderam entrar num estado de acumulação de capital que permitiu a vários deles chegar ao nível de desenvolvimento e permitir às suas populações o nível de vida que desfrutam. Então, os países em desenvolvimento, eu acho que esse é um outro elemento, aliás, que consta como um conceito apropriado e constante e que consta da atual Convenção do Clima, é a questão do direito ao desenvolvimento. Então, é um elemento fundamental do ponto de vista do Brasil, tendo em vista a situação da acumulação de moléculas de gás de efeito estufa na atmosfera e também o direito inalienável dos países de poderem desenvolver-se e os países em desenvolvimento poderem alcançar níveis de desenvolvimento que hoje muitos ainda não chegamos em termos coletivos. Então, essa é uma questão importante, mas, deputado, o senhor sabe que como eu aprecio o contraditório e como eu sempre me beneficio das suas impressões e sua longa trajetória nessa área de mudanças climáticas e busca da sustentabilidade. Senadora, eu tenho apenas a reiterar a enorme satisfação em nome do meu colega Everton Lucero e do Marcelo Brandes de Oliveira. Os três estaremos acompanhando os trabalhos lá em Varsóvia e já de antemão eu manifesto a intenção da delegação de trabalharmos em conjunto, podermos ter uma interação permanente dentro de um quadro de enorme acúmulo de reuniões lá em Varsóvia, mas é um compromisso que a delegação assume de dar continuidade a esse contato, a essa interação com os nossos parlamentares, que muito orgulham e muito enriquecem a Constituição da delegação brasileira. Senadora, muito obrigado pela oportunidade de virmos aqui e seguimos sempre à disposição. Eu que agradeço. Eu só gostaria de solicitar um minutinho, que nós temos um requerimento aqui a ser aprovado, mas antes de ler o requerimento, eu quero agradecer a colaboração aqui dos nossos convidados, que aqui representa o Ministério de Relações Exteriores, no sentido de colaborar com o debate no Parlamento acerca da próxima conferência. E dizer que talvez o deputado Sirkis perca somente para o deputado Medestami. O deputado Medestami todos os anos participa da conferência, esse ano não irá, fará uma falta enorme lá, e diz ele que é por conta já das eleições, que não está nada fácil em São Paulo. Mas como em Pernambuco está tudo muito tranquilo, no Rio de Janeiro também, a gente vai poder contar com a participação dos deputados. Então, agradecer a colaboração dos senhores e, rapidamente, só colocar para a votação o requerimento por mim apresentado, em decorrência até da realização da Conferência do Meio Ambiente, concluída semana passada, realizada no Brasil, cujo tema foi reciclagem. Eu solicito a realização de uma audiência pública, bem como a apresentação de exposição de material reciclado com data a ser definida posteriormente. Ou seja, repercutir aqui no Senado Federal
à Conferência Nacional de Meio Ambiente. Então, para o debate, convidamos representantes da SEMPRE, da ARPA e de Tião Santos, que é o presidente da cooperativa do Gramacho, representando os catadores de recicláveis, assim como o senhor Edson Freitas, presidente da Associação dos Recicladores do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, requerimento, não havendo quem queira discutir, em votação, quem concorda permaneça como se encontra. Aprovado. Então, nada mais havendo a tratar, nós encerramos a presente reunião, agradecendo a audiência de todos e de todas.